Muito bem, 12h42, nos estúdios conosco, o Aisson Souza, vereador, Cajazeirinhas, líder da oposição, ortopedista, cirurgião clínico também, né? Ortopédico, conserta os pés de quem tá todo, pode ir lá que ele resolve os problemas. Tenho visto aí as fotos, Nil. Atende em Patos, né? Onde mais, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Claudiano. Boa tarde, Nil. GT Nil. Subiu um pouquinho pra gente conversar melhor com Franciele aí na técnica. Eu atendo em Campina Grande também, lá na minha clínica, e aqui em Patos, na região. Doutor Aisson, mas a gente não veio aqui falar de ortopedia, né? A gente veio falar de política, né? Falar de política, que é o carro-chefe. Esse homem, Nil, se você for em Cajazeirinhas hoje, aí o pessoal diz que é o futuro. Vai ser candidato a prefeito lá em Cajazeirinhas, todo mundo está sabendo. Muito bem. É o WS15. Não sei se daqui para lá ele vai estar no PMDB ainda, mas de qualquer forma. Difícil. Tá difícil? A gente chega lá. Doutor Aisson, vamos falar de eleição. Vamos falar de eleição. O senhor, como líder da oposição, o senhor apoiou Maranhão para governador, não é isso? Veneziano, Cássio, Janduí e o Wellington Roberto. Foi essa chapa? Foi essa chapa. Pronto, vamos lá. Maranhão conseguiu aí 771 votos lá em Cajazeirinhas. Como é que o senhor atribui ao trabalho da oposição que foi dedicado lá em Cajazeirinhas, que tem o senhor à frente? Como é que foi o trabalho para conquistar voto para essa turma na eleição passada? Queria primeiro mandar um abraço, Claudiano. Primeiro é uma honra muito grande estar aqui nos Estúdios da Liberdade, uma rádio que tem uma grande audiência na minha cidade, querida de Cajazeirinhas. Mandar um abraço para todos os amigos e amigas que com certeza estão nos escutando nessa hora, e em especial ao nosso amigo João da Silva, que está lá na nossa cidade de Cajazeirinha. Mandou um abraço aqui, eu estou querendo retribuir. Meu amigo Bastião, que está lá no Sítio Conselho, e como sempre a zona rural sempre é fechada no Liberdade Notícias. O que eu tenho de falar, e pedir também, Nil, uma desculpa por estar vindo aqui depois, eu acho que quase 2 ou 3 semanas já, para agradecer não só os votos que os nossos candidatos teve, mas teve também o empenho de toda a bancada de oposição. É preciso, antes de fazer esse agradecimento, fazer uma análise, Claudiano, que o candidato Maranhão e a bancada de oposição, ela, para governador, ela teve uma divisão de águas, né? Nós tínhamos uma opção, né? Nós tínhamos 2 tiros, todos os 2 tiros saíram pela culatra, mas era Maranhão e Lucélio. E, enfim, a gente levou essas propostas e a gente sempre discutia nos bastidores, né? Que era uma campanha muito difícil, até mesmo porque nós estávamos levando o nome de um candidato como Lucélio, que era um candidato novo, mas o Maranhão, que era um candidato já experiente, inclusive já tinha participado de vários outros pleitos eleitorais, contra um candidato do governador, que esse governador tinha uma aprovação de quase 80%, era inequívoco, né, a gente bater, mas a gente humildemente entrou na casa dos amigos e das amigas e conseguimos essa votação. Doutor Aisson, de governador vamos passar para senador da República. Vocês da oposição, 758 votos para Cássio, 1.105 para Veneziano, em Cajazeirinhas. Veja só, nós para senadores, como você sabe, uma campanha de senador com 2 votos é uma campanha muito atípica, né? Porque tem um famoso voto do segundo voto que realmente ele faz uma diferença muito grande. Todos os analistas políticos sabem muito bem que quando a campanha que você tem 2 votos, você meio que fragmenta. E eu sou muito, e gosto disso, e tento manter nessa linha, da minha coerência. Eu chegava a pedir voto para Cássio, né? Era o meu candidato de primeiro voto, como o do prefeito foi de Daniela, que esteve lá, né? E também teve o êxito de ser eleita. E a minha chapa, como você leu aí, a minha chapa pessoal foi Cássio e Veneziano, no segundo voto. E a gente hoje, eu não posso pegar essa bandeira no oportunismo, porque Veneziano foi o mais votado, e falar que foi meu candidato que eu levei nas casas dos amigos. Não, o candidato que eu levei realmente, pedi voto, que eu cheguei ali, foi para Cássio Cunha Lima, né? E geralmente essa segunda vaga a gente deixava em aberto.
Então isso foi que norteou. Então esses 700 e poucos votos, se você ver, é uma votação que ela está se repetindo exatamente para deputado estadual, que você vai entrar agora. E é exatamente, 712, né? É exatamente um espelho do que a gente teve ali, né? Eu não quero aqui no oportunismo, como aconteceu, né? Porque você pega, e agora me permita, como se diz, para variar, dar uma cutucada, um dos candidatos muito bem avaliado era Luiz Couto. Antes todo mundo chegava lá e falava que a chapa era veneziano e Luiz Couto. De repente virou Daniela e veneziano. Ou era Daniela e Luiz Couto. Só que Luiz Couto perdeu e você elegeu veneziano. Eu nunca vi nenhum partidário, você vai ter um programa agora da prefeitura institucional, mas você não vai estar perguntando, mas vai ter oportunidade, porque o prefeito já aqui passou, ver alguém pedindo chapa casada de Daniela com Luiz Couto. Ou Daniela e veneziano. Aí de repente veneziano estoura, eu que elegi veneziano. Não, eu perdi meus votos para o Cássio Cunha Lima, que foi o meu primeiro voto que eu pedi. Muito bem. Janduí, a gente já falou 712 votos. Também 712 votos de grande luta, de grande perseverança, o John. Houve uma paquera, antes de tudo, para a ex-prefeita Poliana ser apoiada por vocês na oposição? A gente teve a honra, né, de ser convidado logo que passou aquele pleito ali de prefeito. A gente teve a honra de ter uma conversa com na época, a prefeita Poliana, né? E graças a Deus, é como eu falo, hoje eu posso encontrar com Poliana, com Barão, com a equipe dela e tranquilamente conversar, porque a gente sempre tenta fazer uma política olho no olho. E quando a gente conversava com Poliana, a gente conversou e falava, tanto Poliana como o próprio Janduí Carneiro, não nas proporções, mas teria voto se não fosse Assis ou se não fosse. Tanto é que Assis começou apoiando Galego de Souza, depois pulou para Caio Roberto. E logo lá nos finais chegou para Poliana, porque ele viu que estava muito pesado os fardos que estava colocando ele para carregar. E nós não, nós tivemos uma conversa muito séria, muito olho no olho com Poliana naquele momento. Era um apagar das luzes de uma eleição. E a gente conversou com Poliana que a gente tinha que conversar primeiro com as bases, né? E infelizmente, né, a base não teve a resposta que nós, eu e o meu amigo Dedinho, que eu queria mandar aqui um abraço, que está sempre escutando a gente, não teve a resposta que a gente imaginava. Então eu e o Dedinho, sempre com os pés no chão, chegamos e conversamos com a base que decidiu o apoio a Janduí Carneiro. Agora vamos para Federal New. Lá em Cajazeirinhas, o Federal de Uaisson foi o Wellington Roberto, majoritário por sinal, né? 1.029 votos. O candidato a federal do prefeito, não sei se era ruim de trabalhar, já tinha sido votado lá em Cajazeirinhas? Tinha um pessoal falando aqui, né? Não vamos ser bem coerentes, né? Você lembra muito bem, quando o Nau estava aqui nessa cadeira, a gente tinha uma lista de aqueles que não votavam, né? E nele estava, apesar de ser o filho, né? Mas o Wilson Filho foi muito contra os agricultores, né? E isso refletiu com o pai. Isso é verdade. E eu sou muito bem franco. Nós pegamos a onda de Poliana dentro de Cajazeirinhas. Estava muito fácil votar em Poliana. O povo estava querendo votar em Poliana. E eu falo muito, e eu puxo muito para dentro da minha cidade, porque nós tínhamos uma candidata que era ex-prefeito por 2 vezes, né? Estava com a máquina da região, estava com a máquina do Estado a seu favor, trabalhando muito atentamente em cima da saúde. Nós temos um cabo eleitoral de Poliana, que eu não vi o prefeito aqui falar, mas eu vou falar, que era o doutor Paulo, que é um cara que passou 10 anos, de 8 a 10 anos, trabalhando dentro de Cajazeirinha, e que tem, sim, uma prestação de serviço grande. Eu tenho certeza que esses 1.130 votos que Poliana teve, eu não vou exagerar, 300 votos seria dela sem apoio nenhum. 300 a 400 votos. E o nome dela, e pode colocar aí na conta de Dr. Paulo uns 150 a 200 votos. Falo isso sem medo. E debato com qualquer um deles que quiser, né? Por quê? Porque são prestação de serviço. É voto que ninguém tira. Não é porque é A ou B que está apoiando. E isso a gente pegou um vácuo com o Wellington Roberto, que era uma pessoa que já vinha sendo votada pelo grupo de Cristóvão Amaro. Você lembra muito bem que eu vim aqui nesse microfone, Pombal Informe, e coloquei o nome de Gervásio Maia no primeiro momento. Por quê? Porque naquele momento a Assis estava apoiando Caio Roberto, né? A gente achava que ia ser uma dupla de pai e filho, como foi em várias cidades, né? E por sinal era uma dupla muito forte, se provou isso nas urnas quando se abriram, e nós estávamos
procurando espaço. Quando a gente viu que não foi renegado o Wellington Roberto, a própria base, em cima também do trabalho que o Wellington Roberto já tinha feito em Cajazeirinha durante esses mandatos de Cristóvão Amaro, do próprio Cristóvão Amaro Filho, inclusive de obras e emendas parlamentares que estão sendo ainda executadas por essa gestão, a gente teve a felicidade de acompanhar o Wellington. E você pega aquele vácuo de Poliana, a gente teve esse resultado fabuloso, onde eu acho que o Wellington Roberto, pela primeira vez, conseguiu superar as barreiras dos 1.000 votos. Nil, alguma pergunta, Nil, para o Alisson? Como você avalia, por exemplo, esses números da oposição em Cajazeirinhas, já avaliando 2020? Esses números também servem como base para que a oposição se una cada vez mais e busque um nome, avaliando todos esses números para 2020, Alisson? Nil, a sua pergunta é bastante pertinente, é uma pergunta muito boa para a gente filosofar, porque a gente tem, na minha opinião, um grande erro no país, que termina uma eleição e já começa a outra, né? A gente não terminou uma e já começou a outra. Acho que 2020 tem que ser discutido em 2020. Eu acho que quem tem que fazer essa análise, essa boa pergunta que você me faz, é a gestão. Porque nós da oposição fizemos nosso trabalho de formiguinha. Nós trabalhamos contra a prefeitura, nós trabalhamos contra a máquina do Estado e conseguimos convencer 712 pessoas a votar, porque você sabe que polariza muito em cidade pequena o deputado estadual e o deputado federal. Nós conseguimos 712 votos, tem mais de 1.000 votos para deputado federal. Então isso é um alerta, na minha opinião, na minha humilde opinião, para a gestão atual, para analisar esses fatores. É óbvio, evidente que a oposição ela se torna fortalecida. Seria muita hipocrisia minha dizer isso para você que não. Mas é um ponto que a gente fica muito a cavaleiro, né? Da gente estar no caminho certo, na direção certa. Você falava que houve, de certa forma, uma divisão na oposição. Teve vereador que votou em outro candidato que não era único, unanimidade. Também qual parte? Eu digo, teve acho que para federal. Para senador. Para senador. Houve a divisão aí. Essa divisão não, também. A gente, lá em Cajazeira, a gente enfrentou tudo. Tudo que você imaginar é pouco pelo que a gente enfrentou em Cajazeirinhas. A gente enfrentou uma máquina da prefeitura, a gente enfrentou a máquina do Estado, a gente enfrentou dentro do próprio partido, a gente até conseguir, e você sabe muito bem que você faz parte do jornalismo, por exemplo, surgiu o nome de Ricardo Marcelo lá na frente, o pessoal questionaram a minha postura, porque eu fiquei segurando sozinho a bandeira de Janduí Carneiro. Depois houve a desistência de Ricardo Marcelo, depois houve uma manifestação do próprio ex-prefeito, e nós seguramos tranquilo e bastante serenamente a bandeira de Janduí Carneiro, porque apesar de dizerem lá atrás que não era de pular em galho, quem não pula de galho em galho sou eu, né? Eu mantive exatamente a coerência, exatamente nisso que eu sempre levantei lá atrás. Então eu acho que é dessa forma que a gente tenta fazer política e que a gente tenta o convencimento para aqueles que estão do nosso lado. Eu quero chegar ao seguinte, em 2020 vai estar unida a oposição? Não sei. 2020 é como eu falo, eu discuto em 2020. 2020 eu posso estar sentado do lado do prefeito. Se eu vier aqui com o prefeito, e aí você vai levantar esse áudio aqui e fala, mas doutor, o senhor falou que a oposição estava sentada e hoje o senhor está com o prefeito. 2020 se discute em 2020. O senhor tem pretensões? Tem, né? Toda vez que eu venho aqui, você me faz essa pergunta. É porque eu quero arrastar a resposta concreta. Toda vez que eu venho aqui, você me faz essa pergunta. Eu acho que quem faz política partidária tem que ter pretensão, né? Eu sou um vereador do 3º mandato, eu já falei isso, inclusive, no seu programa lá em Cajazeirinhas. Eu acho que o que poderia fazer dentro do Poder Legislativo, graças a Deus eu fiz. Fui presidente por 3 mandatos consecutivos, coisa que eu acho que vai demorar muito tempo disso acontecer naquela casa, né? Fiz algumas nomeações, algumas nominações, alguns projetos legislativos que já fazem parte, inclusive, daquela população. Por exemplo, me permita a licença maternidade, que lá em Cajazeirinhas foi homologada por prefeito Zé Eridan. São de 6 meses para funcionário público, são de 30 dias para o pai. Então é uma coisa única que na região, né, tivemos a participação junto com o governo de Zé Eridan. Então, quer dizer, estão várias ações. Então eu acho que chegou a hora ou da gente sair e já ter feito o poder, ou da gente alcançar ou galgar alguma coisa maior. Se não tivesse acontecido aquele descuido,
o senhor teria disputado o pleito de 2016, né? Não, teria, né? Agora, se tivesse ganho, o resultado, eu não sei como ia ser a lapada, não. Se ia ser maior, se ia ser menor. Doutor Alisson, Fatinha Mendonça está dizendo aqui o seguinte, ela está lá no Barrocão em Cajazeirinhas, né? Parabenizando aqui doutor Alisson pelas palavras, pelas ações e realmente que os votos de Poliana foi mérito dela. Uma mulher maravilhosa, guerreira e tal, porque o atual prefeito está deixando a desejar. Toda Cajazeirinha sabe que aqui no Barrocão ainda estamos sofrendo com a passagem molhada, se arriscando em cima de uma balsa. Tem isso lá? Barrocão? Tem uma passagem molhada que ela já foi feita e foi desmanchada por causa da chuva que teve lá, uma enchente. E hoje, por causa do que encheu o açude da forquilha, o pessoal passa numa corda lá, numa balsa, de um lado por outro, né? Por causa da enchente do açude da forquilha. Aí tem uma Mas eu acho que isso aí em breve deve estar sendo resolvido pela gestão atual. O senhor não veio aqui, mas nós o parabenizamos na oportunidade quando o Tribunal de Contas do Estado aprovou suas contas 2016, né, na Câmara Municipal de Cajazeirinhas. O senhor foi presidente daquela edilidade. Parabéns pessoalmente. É um trabalho, é o fruto de um trabalho bem feito dentro de uma gestão em Câmara Municipal. Bom, eu agradeço muito as suas palavras, parabéns. Eu acho que isso é fruto de um trabalho que eu quero aqui externar para o meu assessor contábil, que inclusive está lá até hoje, Francisco Avilho, o meu assessor jurídico na época, e hoje está lá até hoje, que é o Dr. Jacques aqui em Pombal, fruto de todos os funcionários da administração, que pode exatamente ter esse êxito que, graças a Deus, eu tive à frente daquele poder lá. O senhor também teve um ato de coerência, né, e de humildade em parabenizar o prefeito, né, por ocasião também de suas contas que foram aprovadas. O senhor, inclusive, participou conosco aqui parabenizando, né, o prefeito. Na hora que eu participei, Nil, foi exatamente que naquele momento que eu participei aqui ao vivo, o Ministério Público de Contas teria pedido a rejeição das contas, né, de 2017 do atual prefeito, né, e graças a Deus teve um fator que foi ao contrário do que o Ministério Público chegou a pedir. E também o que eu falo, porque é o seguinte, eu sempre tenho medo da lei do retorno, né, porque eu acho que hoje, quando a gente está na oposição, e isso aconteceu nessa gestão, é muito fácil jogar pedras até você virar a situação. Hoje, se eu abrir o livro aqui e começar a falar como é que está a gestão de Assis, muitos deles vão ficar todo arrupiados. Mas eu não sou de fazer isso. Agora, eu cobro uma postura. Postura de quem? Subiu na tribuna, fizeram o maior alarde em cima da conta do ex-gestor, né? Porque foi aprovado com ressalvas. Pediram, inclusive, quiseram fazer uma manipulação para reprovar a conta do atual gestor. E agora? E agora, eu pergunto, qual que é o discurso que vão fazer diante dessas contas do prefeito que foi aprovado com ressalvas? Então, isso faz porque amanhã eu posso estar sentado lá, Nil. E aí? Você está me entendendo? Então, quer dizer, eu acho que é muito oportunismo subir numa tribuna, hoje, pedir, levantar e falar, Assis teve as contas aprovadas, mas foi ressalvo porque não atingiu o índice da educação, não atingiu o índice na saúde, né? Teve uma folha de responsabilidade fiscal que estourou mais de 60%. Foram essas as ressalvas? Foram essas ressalvas que não foram, que o relator falou que é exatamente por causa da arrecadação e da crise, passou por cima de tudo, mas imputou uma multa de mais de R$5 mil. Quer dizer, eu podia estar aqui agora tripudiando em cima desse resultado. Eu podia estar amanhã na tribuna da Câmara, passar. Então, a gente tem que começar a fazer esse tipo de reflexão, esse tipo de política que a gente quer, né? Amanhã pode ser qualquer um que possa estar sentado naquela cadeira que assista. Quais são as dificuldades que a Assis está tendo? Alguém já perguntou para ele? Os compromissos assumidos na época da campanha é muito bom. Você aceita ou acha 1001 para te aprovar, para te aceitar, para fazer qualquer acordo. Na hora que você senta, que você vê a realidade, não aparece. E outro detalhe, a Assis teve a infelicidade de aceitar, porque eu acho que foi isso a palavra, a infelicidade de aceitar uma indicação de um contador
que se ele manter esse contador até hoje lá, ia acontecer duas coisas. Ou a Assis, infelizmente, ia sair preso, ou esse contador ia sair preso. Porque essas contas de 2017 só ficaram nesse ponto por causa desse contador. E a Assis só teve a sorte de reverter isso porque contratou a assessoria contábil da gestão passada. Veja só, eles criticam a conta do gestor anterior, esperneiam em cima da conta do gestor anterior, o gestor contrata alguém incompetente, que é um contador, que bota o prefeito em maus lençóis, as contas vão para rejeição, são aprovadas com ressalva, igual a do gestor. E agora, qual é o discurso da bancada de situação? Eu fico aqui o questionamento, qual que é? Não tem, né? Os anais estão lá. Se a gente levantar os anais da Câmara, dá muito que a gente questionar. Mas eu acho que tem que exatamente dar os parabéns, porque não está fácil. Prefeitura nenhuma, Nil. Você trabalha em uma prefeitura e sabe muito bem disso. Hoje eu assisti à sessão ordinária do TCE todinha, onde foi aprovada as contas do prefeito Assis. O prefeito de Piancó estava lá, um amigo meu, Daniel. Depois de 11 anos, aconteceu isso em São Bentinho, depois de 11 anos que teve uma conta aprovada em Piancó. Detalhe, o prefeito agradeceu a aprovação das contas dele. Em 11 anos para trás, você sabe quem era o gestor lá? A mãe do próprio prefeito. Então, quer dizer, são essas coisas que a gente tem que ter um pouco de coerência e muito cuidado. Eu falo muito, viu, Nil? Você sabe que eu falo muito espontâneo até demais. E às vezes eu fico muito preocupado com essa espontaneidade. O famoso comedor de corda. Como são os debates na Câmara, na tribuna, entre situação e oposição? Nós temos um debate, eu particularmente, me perdoa aqui, um debate de alto nível, eu acho. Um debate onde é óbvio, né, que política, a gente está ali para discutir política. Eu, graças a Deus, faço sempre essa divisão político-pessoal, né? Desde que, como se diz o outro, não pise em meu lado pessoal, porque se aí não tem como você não reagir, mas politicamente falando é uma coisa, eu acho, de alto nível. Uma cidade tão pequena, de um poder legislativo que, me desculpa a sinceridade, eu posso falar isso porque eu fui presidente, chefe daquele, que não resolve quase nada, a verdade é essa. Nós lá, vereadores, a gente serve muito mais de um socialismo, de um clientelismo tão grande, porque politicamente a gente é muito parco em relação a isso. E elogio também o presidente da casa atual, Jacques, que tenta de toda forma e com muito êxito botar a Câmara no lugar que ela merece. Como ficou aquele imbróglio da presidência da Câmara, né? Não ficou não. Aqui não foi imbróglio. Não, me permite. Aqui não foi imbróglio, aquilo foi um mal entendido. Foi resolvido? Aquilo é como o cara vai falar. Aquilo é como tá aí nos WhatsApp da vida que a mãe pergunta pro senhor, o senhor vai votar em quem? Eu tirei o voto o senhor vai votar, né? Você já viu? Vou votar em Ciro Gomes, que número? 17. Mais ou menos o que aconteceu foi isso, né? Errou o número. Errou o número. Em conversa... não terminou a votação. Porque ia haver uma ação, em conversa com Cida, Jackson, e tinha outro lá que eu não recordo. Não, a gente retirou a ação. A situação retirou a ação que moveria contra o parecer de Jacques. Exato. Então está tudo resolvido, o João Alex é presidente da Câmara. Toma posse agora dia 1º de janeiro, dentro do regimento interno. Resolveram deixar para lá, Nil. Né? O Toniel errou o número da chave. O Toniel vai ser o novo vice-presidente da casa a partir de janeiro. E o Toniel tem uma teoria, e essa teoria a gente tem que respeitá-la, e foi ela que venceu, que não deixaram o Toniel terminar o voto, né? Se a nossa nobre colega, que eu tenho um respeito e uma estima muito grande, a vereadora Cida, se consterna e deixa ele terminar, talvez a gente não teria conseguido esse êxito no parecer. A verdade foi baseado mais ou menos nisso daí. Você acha que diante dos fatos, resultado de eleição, resultado de eleição de Câmara, resultado de aprovação das contas de Assis, pedidos, cobranças, elogios da população, fazendo um misto de situações,
Na sua previsão, porque todo político tem uma previsão. Eu só tenho a cor de pai de santo, não sou, mas vamos lá fazer uma previsibilidade. O senhor é um visionário, o senhor é inteligente, o senhor sabe, vai ser fácil a campanha de 2020 diante de alguns, entre aspas, tropeços da administração, porque a gente sabe que toda administração que não vai bem, a oposição toma de conta. Gato saiu de casa, rato toma de conta. Exato. Eu gosto muito de olhar um pouco para o passado, sabe, Nil e Claudionor? Eu acho que houve sim uma facilidade. A gente vai olhar para trás e vamos ver a eleição como foi de Zeridan. Vamos começar. Que foi quando efetivamente eu comecei a entrar na política. Também não ia bem das pernas no primeiro mandato, né? Zeridan, o pessoal fala que também fez uma boa gestão, e foi o prefeito até hoje que mais calçou dentro de Cajazeirinhas, né? E no seu primeiro mandato também estava com dificuldades. Ele sai de uma votação de 96 e bota 297, né? O nosso amigo Cristóvão Amaro Filho, o cunhado lá, a gente não sabe, porque ele desistiu, né, de colocar em prática ou ir atrás dos votos na sua conquista para a reeleição, que era um direito dele assistido, coisa que nunca tinha havido ali em Cajazeirinhas. E colocando agora do prefeito Assis, é a mesma coisa. Assis está no início de uma gestão, de uma gestão complicadíssima, né? Às vezes o que eu fico olhando de longe e vejo, eu acho que Assis hoje, se perguntar, inclusive ele está no doutor Estúdio, era melhor ele ter ganhado com 50 votos, 100 votos, do que essa lapada monstra que eu sempre falo, para ter outra Assis que dá uma vantagem de votos, porque a conta que eu faço não é de 617 não, foi dos 500 votos que Cristóvinho ganhou de domingo, que Assis tirou, e botou mais 600, é 1.100 votos, é muito compromisso para uma cidade muito pequena. O prefeito, você vê nos olhos dele, isso que eu já falei pessoalmente para ele, né? A vontade de realmente desenvolver aquilo ali, né? Aquilo que ele tem, e ele está amarrado. Então, assim, o que vai acontecer nesses 2 anos, eu acho que é basilar. E a gente nunca pode diminuir o peso exatamente de quem está na gestão. E hoje, na minha opinião, na minha modesta opinião, com todo respeito àqueles que têm ao meu lado, o favorito hoje é Assis a reeleição, se ele quiser ir para a reeleição. Vocês como oposição, vocês dificultam ou caminham junto com os projetos que são... Os projetos na Câmara, graças a Deus, hoje, e eu tenho certeza disso, que tanto a gestão como o próprio, na pessoa do prefeito, sabe muito bem disso, que a oposição, ela nunca quis atrapalhar em absolutamente nada. Inclusive, eu já até respondi isso para você. A oposição votou, e votou por unanimidade, projetos de crédito suplementar de quase R$1 milhão, né? É óbvio que tem algumas ações, alguns projetos que a gente tem que dar como se diz em direito, o direito esperneante. Isso faz parte da oposição, isso faz parte da base que cobra da gente, porque às vezes está faltando alguma coisa ali perto do vereador, ele vem cobrar, né, Nil? E ele cobra de quem? Cobra da comunidade, do presidente da comunidade, mas ele cobra diretamente do vereador, né? Mas eu acho que nunca teve um embate ou alguma imposição que a oposição colocou uma pedra ou colocou algum empecilho para que a gestão atrapalhasse a gestão. Para resumir, o senhor está satisfeito com os números, com os candidatos a qual o senhor apoiou? Eu estou muito satisfeito, confesso que isso o deputado Janduí Carneiro, que infelizmente não logrou êxito, sabe que a gente sempre teve o pé no chão, sempre trabalhou com ele em cima da faixa de 500, 600 votos, nunca, inclusive quando eu estava só, que inclusive eu deixei de dormir naquele momento, quando chegou o deputado Ricardo Marcelo falando que era candidato, eu fiquei sozinho segurando a bandeira de Janduí, alguns colegas, né, Buriti, tem que se falar que é o vereador lá, ficamos ali só segurando essa bandeira, depois chegou Arildo Batista, segurou a bandeira com a gente, então assim, foi uma campanha que foi construída aos poucos, foi bem alicerçada isso. Então você pega um resultado, né, de um candidato pobre, sem ação nenhuma, né? A gente não tinha penetração aqui dentro de Pombal, que a gente não tinha condições de fazer nada, né? E a gente só pegando esse vácuo, então eu acho que 712 votos foi uma boa e importante votação, lembrando que na eleição passada, o Janduí sem apoio nenhum teve 160 votos
dentro de Cajazeirinhas. Muito bem. 1h12. Doutor Alisson, eu vou agradecer a sua vinda aqui. O senhor é bom a gente conversar a tarde inteira, que os assuntos vão surgindo. Mas o senhor sabe... Tem pergunta, Nil? Tem uma mensagem aí, leia, por favor. Neto Olímpio e o vereador Vampierre, de São Bentinho, estão mandando aqui um abraço para o doutor Alisson, parabenizando pela votação em Cajazeirinhas. Tá sabendo ler mais não, Nil? Ei? Vampierre e... Você não deixa eu ler ou dei pra você ler? Eu agradeço ao meu amigo Vampierre os parabéns. Doutor Alisson, parabéns pelas contas, parabéns pelas ações lá em Cajazeirinhas, no Legislativo, parabéns pela liderança na oposição. As poucas vezes que a gente foi lá, a gente percebe que a liderança realmente é seguida. Mandar um abraço aqui para Badé, né? Badé. Tá ouvindo a gente? Tá ouvindo. Bela ainda existe? Bela? Tá lá ainda? Tá lá. Muito bem. Bela é uma cachorra, viu, Nil? É. Não vai pensar outra coisa, não. Bonita, por sinal. E quando quiser, as portas da Liberdade estarão abertas para a sua pessoa. Tá certo? Bom, eu que agradeço o Claudiano mais uma vez, Nil, Jailson, Franciela, Pombal Informa que está aqui nos acompanhando, Informa News, que pela oportunidade de estar aqui agradecendo essa votação, que na minha modesta forma de ver foi uma votação expressiva ali dentro, e agradecer a todos, né, que a gente possa, né, ser abençoado, continuar exatamente isso, né, nesse caminho, no caminho que a gente tenta levar e tenta construir daqui para o futuro. E a gente tem um lema que a gente pensa sim, repensar Cajazeirinhas, não só na bancada na bancada de oposição, mas também ao futuro. Eu acho que isso que está precisando para Cajazeirinhas ser repensado, porque toda forma já foi tentada. Então Cajazeirinhas já está precisando ser repensado de uma nova forma. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao vereador Buriti, que está aqui me ligando, que eu vou retornar agora há pouco, a cada um vereador, o Toniel, o vereador Arildo Batista, que esteve ao nosso lado, né, pedindo o voto para Janduí Carneiro, para o Hélio Roberto, enfim, para a chapa toda, né. Não tivemos êxito e talvez no domingo, quem sabe, diminui um pouco desse movimento aí que a gente está. Muito obrigado, Claudiano. 1h14, intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, Jailson Lima.